Bom dia a todos, bom dia aos servidores, às servidoras, aos advogados, magistrados, doutora Cibele. E às 9h05 eu declaro aberta a sessão, já ia dizendo, da Câmara Criminal, do Tribunal Regional Eleitoral. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Nenhuma. Aprovada. Expediente algum? Por favor. Dois processos referente à propaganda eleitoral. O primeiro é embaixo de declaração na representação 88134, procedência Natal, relator juiz Almeiro José da Rocha Lemos, fiscal da lei, a Procuradoria Regional Eleitoral, embargada Maria de Fátima Bezerra e outros, e do lado certo, embargante, televisão, Cabugi Limitada e outros. O segundo processo é um recurso na representação 99303, procedência de Natal, relator juiz Almiro José da Rocha Lemos. Recorrentes do lado certo e Carlos Eduardo Nunes Alves. Advogado Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outro. Recorrente 100% RN, advogado Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outro. Fiscal da lei, Procuradoria Regional Eleitoral. Somente esses dois, desembargador presidente. Obrigado, doutora Andréa. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui a proposição de um voto de pesar em razão do falecimento da senhora Maria Célia de Medeiros Pereira, mãe do nosso decano, doutor André Pereira. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, o Ministério Público se associa. Aprovado à unanimidade. E dou conhecimento à Corte. No dia de ontem, realizamos no COGE, em parceria com o Ministério Público Federal, um último encontro geral com as tropas envolvidas na questão da segurança das eleições, oportunidade em que tivemos duas palestras, uma ministrada pelo juiz de direito Dr. Jarbas Antônio da Silva Bezerra e uma outra pelo procurador regional eleitoral substituto, Dr. Kleber Martins de Araújo, e a quem eu trago aqui a proposição à Corte de aprovação de uma moção de congratulações, de agradecimento em face da disponibilidade que tiveram e de bastante valiosa e proveitosa colaboração de ambos no dia de ontem. Então, todos de acordo? De acordo, senhor. Então, aprovado. O Ministério Público também se associa. E também agradecer aqui a doutora Cibele, que está à frente aí do Ministério Público Eleitoral, no evento do dia de ontem, bastante proveitoso, uma conversa, um diálogo que tivemos em face dos atores que estão envolvidos nessa questão da segurança do dia das eleições. E a impressão que ficou é de que teremos uma eleição tranquila, transparente e segura. Não é isso, doutora Cibele? Então, eu passo a palavra que esteve envolvida na organização do dia de ontem. Doutora Cibele, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores juízes, de fato, ontem foi um dia muito simbólico, todas as forças de segurança unidas em prol de que as eleições transcorram de forma pacífica, as tropas federais, as guardas municipais que puderam comparecer, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, todos presentes, a Polícia Federal também, e um grande desejo de que tudo transcorra de forma que o Estado se mostre presente para que o cidadão se sinta tranquilo para votar, para externar suas preferências de forma silenciosa, como é permitido, sem qualquer receio.
Então, foram proferidas palestras orientando os agentes de segurança, né, os profissionais da força e da lei, para que saibam identificar situações de flagrância, ilicitudes eleitorais e como se portar no caso de um crime de menor potencial ofensivo, no caso de um crime cuja pena seja mais alta e requeira uma prisão em flagrante. Enfim, houve toda uma orientação com distribuição de material para que o cidadão possa se sentir seguro nessas eleições. Então, eu só tenho a agradecer o convite para participar e o faço também em nome do colega Dr. Kleber Martins, que proferiu, de fato, uma excelente palestra, e dizer que o Ministério Público Eleitoral está à disposição desta Corte sempre para auxiliar no que for preciso para que tenhamos eleições limpas e seguras. Obrigado, doutora Cibele. E também registrar, lá estiveram presentes o doutor José Dantas de Paiva, doutor Francisco Glauber, doutor Vladimir Capistrano. Então, muito obrigado pela presença dos senhores naquela ocasião. E, por fim, não poderia deixar de registrar, para mim é um momento de imensa satisfação ter aqui, compondo a Corte, o nosso decano lá no Tribunal de Justiça, que traz a sua experiência, o elevado conteúdo intelectual da sua pessoa, que certamente contribuirá e muito aqui com os julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral. Para mim é uma satisfação pessoal grande. Vossa Excelência sabe do bem-querer que tenho. E seja muito bem-vindo à Corte. É o nosso primeiro encontro. Espero que seja renovado em muitas oportunidades nesses 2 anos, desembargador Amauri. Então, um abraço forte. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas agradecer o carinho exagerado de Vossa Excelência. Para mim, já teve a oportunidade de dizer na primeira sessão que aqui participei, inclusive com a imensa responsabilidade de ocupar a cadeira que Vossa Excelência também ocupa, mas agradeço dizendo que a recíproca, Vossa Excelência sabe disso, é inteiramente verdadeira, e claro que Vossa Excelência sempre carrega um pouco, não é, nas palavras quando se refere a mim, mas eu me sinto extremamente lisonjeado e renovo sempre a satisfação e o prazer de poder estar aqui como um mero aprendiz que sempre sou, Excelência. Muito obrigado, somente. Obrigado, desembargador Amauri. Doutor Francisco Glauber. Também, senhor presidente, eu me associo às proposições já feitas, inclusive destacar o sucesso do evento ontem, muito concorrido ontem lá no TRE. Verdade, lotado. Tem muita gente. Obrigado, doutor Glauber. Doutor André Pereira. Senhor presidente, eu me associo às boas-vindas ao desembargador Amauri e agradeço a solidariedade de todos, da Corte. Na verdade, o falecimento da minha mãe foi uma cessação de um sofrimento para ela e para toda a família. E, dessa forma, quando ela partiu, deixou saudades. Tristeza não, porque ela vinha sofrendo muito. Mas, voltando ao assunto judicial, senhor presidente, eu tenho uma dúvida, porque eu tinha um processo pautado para hoje e o advogado pediu o adiamento, era o único procurador, mas está constando aqui no pleno retirado de pauta. Salvo engano, seria só de mesa, né? Isso. Porque senão seria necessária uma nova publicação. Então eu gostaria de solicitar a correção no sistema, porque ele pediu somente um adiamento. Perfeito. E mais uma vez agradeço a todos pela solidariedade. Obrigado, doutor André. Doutor José Dantas de Paiva. Senhor presidente, também me associo ao acolhimento ao desembargador Amauri. É sempre bom tê-lo por perto, né? Dar segurança jurídica a todos nós. Aos sentimentos pela perda da mãe do colega André, né? Eu disse a ele, quando eu o visitei, quando eu fiz a visita lá no velório, que só a fé é que se justifica o nosso comportamento, até o fato dele estar aqui hoje,
tendo a mãe dele falecido ontem. Né? É um ato de fé e de coragem, né? Estar aqui. E em relação ao evento de ontem, a minha percepção é de que foi de fundamental importância, porque a sociedade precisa saber que o Poder Judiciário está atento, é proativo, está acompanhando passo a passo e as fases das eleições, e que nós estamos preocupados sim com a segurança e que está tudo tranquilo. Isso tem que passar para a sociedade. E a repercussão foi muito boa ontem, inclusive nas mídias e nas redes sociais e também nos meios de comunicação social. Então, eu acredito que quem estava inseguro em função da segurança das eleições ou não, depois daquele evento de ontem, percebeu que há, sim, uma articulação, que a Justiça Eleitoral se preparou e que está pronta para dar segurança não só aos eleitores, mas à sociedade como um todo, no dia 7 de outubro. Seriam essas as nossas colocações. Perfeito, doutor Zé Dantas. Obrigado, doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, também me associar a tudo que já foi dito. O evento de ontem realmente foi um sucesso e, como disse o doutor José Dantas, necessário, porque também tem esse aspecto ilustrativo para a sociedade da nossa preocupação e, sobretudo, da nossa atuação efetiva no sentido de levar segurança, tranquilidade para as eleições que se realizarão no domingo 7 de outubro. O Estado do Rio Grande do Norte, todos sabem, tem sofrido fortemente com a violência e existia uma expectativa negativa de que isso pudesse influir no pleito. A presença das tropas federais, o apoio irrestrito das polícias estaduais, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das guardas municipais, e isso ficou bastante demonstrado para a sociedade em geral, sobretudo através da imprensa, no evento de ontem. Traz essa segurança para que o eleitor possa ir votar no domingo de 7 de outubro com tranquilidade, sabendo que ele vai poder chegar no seu local de votação e exercer o seu direito de cidadania sem nenhum percalço. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela realização do evento na data de ontem. Foi muito importante pelo conteúdo e também pela demonstração para a sociedade. Quanto à presença do desembargador Amaury, nós já tivemos ele aqui na sessão da semana passada, presidindo a sessão, estamos com ele aqui hoje, teremos terça-feira, além do bem-querer que já de todos, né? O desembargador Amaury é uma figura... Uma referência. É uma referência do ponto de vista jurídico e do trato pessoal acima até da sua capacidade jurídica, para ver como o seu trato pessoal é grande. E tendo aqui ele o tempo inteiro, a gente vai se acostumando cada vez mais e não vai querer deixar ele embora nem no final dos 2 anos, vai querer que ele continue nos 2 próximos. Então, é sempre uma renovada satisfação ter a presença do desembargador Amaury, ou presidindo a sessão, ou na cadeira do vice-presidente, mas é uma satisfação imensa para todos nós. E também uma fonte de conhecimento, apesar dele, com essa humildade, que também lhe é peculiar, dizer que está aqui como aprendiz, não, ele está aqui como professor. Então, desembargador Amaury, seja sempre bem-vindo a esta corte. Nós é que ficamos engrandecidos com a presença de Vossa Excelência. Quanto ao doutor André, também já tivemos ontem a oportunidade de estar com ele, também na sala de juízes antes da sessão, dizer que, como disse o doutor Dantas, a força de estar presente, de continuar a vida, apesar da saudade. Então, doutor André, receba, assim, já o fizemos pessoalmente, a corte já fez formalmente, mas receba sempre a nossa solidariedade, o nosso carinho. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, um aviso. Pois não. Está na pauta de terça-feira um processo que depende de quórum completo. Um desembarque de declaração num processo que envolvia possibilidade de cassação de diploma. E eu tenho suspeição neste processo. Então, para convocar a doutora Adriana Magalhães para funcionar nesse processo, que é o item 1 da pauta de terça-feira, um processo do município de Pendências. Perfeito. Então, doutor André, providenciar para que eu faça aí a assinatura dos expedientes pertinentes. E doutor Vladimir, Vossa Excelência foi perfeito nas colocações, mas eu só queria terminar aqui com relação à reunião de ontem, fazendo o registro do crédito, de fato, de como se deu aquele evento. Nós tivemos uma reunião aqui marcada às pressas na presidência, que tivemos a presença de todos aqueles dos comandos e também da doutora Cibele. E lá, de modo formal, surgiu a ideia, a doutora Cibele disse que tinha interesse no encontro, onde pudesse ter uma palestra
da visão do Ministério Público em razão do dia da eleição. E aí, a partir dessa ideia dela, eu também me coloquei à disposição para trazer lá aquele evento um magistrado que também desse a visão da magistratura. E aí se tornou uma coisa que eu acho que vai ser comum agora com esses atores em períodos prévios do dia das eleições, porque são os atores envolvidos nesse processo de segurança, mas que estavam de modo que isolados, né? Então a comunicação, que é essencial, eu acho que ontem ela aconteceu. Foi mostrada a visão do Ministério Público, da magistratura. A deles nós já tínhamos participado e visto o plano de operação e comunicou, foi passado para a sociedade que estão interligados, estão conversando, dialogando, né, esses atores, e com um foco comum, que é uma realização de uma eleição tranquila e segura. E eu acho que, como disse o doutor José Dantas, a imprensa também tem a sua participação, a sua colaboração, esteve presente lá no dia de ontem, e o evento ele foi divulgado assim, de forma bastante expressiva. Então, em conclusão, fazendo crédito aqui à doutora Cibele pela primeira fala no sentido de realizar, e que o TRE, de fato, aceitou e participou, né, desse evento. Pois não. Então, sim, e aí, só registrar, muito obrigado, doutor André, a ausência do nosso corregedor, que também abraçou a ideia e estava, a princípio, comprometido em participar, mas nós chegamos muito próximo do dia da eleição. Eu e o desembargador Cornélio estamos dividindo tarefas, e ele foi encarregado de se dirigir ao interior do Estado, junto lá à zona eleitoral de Areia Branca, de Mossoró, fazer encontros para o pontapé final, os ajustes finais para o dia da eleição. Então, daí a sua ausência do evento no dia de ontem. Mas que, falo aqui em seu nome, ele extremamente de acordo, já me ligou parabenizando pela realização. Então, a ausência do nosso corregedor plenamente justificada. Encerrada essa etapa, vamos à parte judicial, e o primeiro processo, embargo de declaração número 881, dígito 34, na relatoria do juiz Almiro Lemos. Doutor Almiro, Vossa Excelência, por favor, nos dê a honra com a sua presença. Seja bem-vindo, doutor Almiro, e Vossa Excelência tenha a palavra. Pronto. Bem-vindo, doutor Almiro. E também registrar a minha satisfação de tê-lo aqui, integrando a corte, mais uma vez, né? Mais uma vez. Senhor presidente, somos aqui velhos conhecidos, já posso dizer assim, então eu não vou me alongar no introito e vou passar direto já à matéria em julgamento. O processo anunciado por Vossa Excelência, o embargo de declaração interposto por Televisão Cabugi, em face de acordo prolatado por este regional, que negou provimento a recurso interposto pela embargante para manter sentença que julgou procedente pedido para que a representada, ora embargante, recebesse as mídias em meio físico a serem enviadas pela representante nos seguintes termos. Trago os termos da decisão, vou poupar a corte da leitura destes, e digo que em suas razões o embargante aduz ter havido omissão nos julgados da corte, pois, segundo entende, aspas, não houve manifestação no acórdão sobre a seguinte questão suscitada no recurso da embargante.
a sua manutenção importará em ofensa ao princípio que tutela a seriedade dos compromissos assumidos, pacta sunt servanda, violação do artigo 60 da Resolução TSE 23551/2017 e imposição emissora de ônus impossível de cumprir sem grave ameaça à segurança e estabilidade dos sinais transmitidos. Destaca a necessidade de enfrentamento de tais argumentos, sustenta ainda que os partidos e coligações arcam com os custos da produção dos vídeos e áudios que entregam a televisões e rádios. Da mesma forma, devem arcar com os custos de seu armazenamento, que é pago a terceiro e não embargante. Requer o provimento, aclaramento, segundo diz, das omissões, e inclusive pedindo efeito modificativo. É o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Passando ao voto, senhor presidente, eu não vou fazer a leitura, a questão certamente é conhecida da Corte, acerca dos limites dos embargos. Eu até destaco que, ainda que na vigência do atual Código, o STJ tem entendido que, quando a lógica afasta os argumentos, a lógica jurídica, não é necessário repisar inúmeras vezes os mesmos argumentos à luz para argumentar em relação a quanto a parte diz, se da própria lógica jurídica já se denota tal incompatibilidade. E é plenamente exatamente o que aconteceu na presente demanda, senhor presidente. As matérias foram enfrentadas, foram afastadas para o julgamento. Eu não vislumbro a omissão referida e, por esta razão, em síntese, o meu voto é no sentido de que, inexistente tal omissão ou contradição, obscuridade, é de ser negado provimento aos embargos. É o voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência? Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Amaury Moura. Também, excelência, acompanho o relator. Então, proclama o resultado. O Tribunal, à unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Na sequência, Acórdão publicado em sessão, senhor presidente. Desculpa, acórdão publicado em sessão. O segundo é o recurso 993-0003, na relatoria do doutor Almiro Lemos. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Almiro. Senhor presidente, o processo identificado por Vossa Excelência representação com pedido de liminar com fundamento no artigo 58 da Lei 9.504, ajuizada por coligação 100% RN, PDT, PP, MDB, POD, DEM, pleito majoritário de 2018, e Carlos Eduardo Nunes Alves em face da coligação do lado certo, PT, PCdoB e PHS, objetivando o exercício de direito de resposta, bem como a abstenção dos representados em utilizar novamente o programa impugnado no horário eleitoral. Aduziu que a coligação representada por meio do seu candidato ao governo do Estado, no horário eleitoral gratuito no rádio em 12 de novembro de 2018, turno manhã e tarde, divulgou peça de propaganda eleitoral de conteúdo calunioso, difamatório e sabidamente inverídico, consistente na seguinte fala. Aspas, locutor voz feminina, agora RN, Carlos Eduardo teria cobrado propina para aumentar a tarifa do ônibus, locutor voz masculina. Ministério Público abriu inquérito para apurar se ex-prefeito de Natal teria acertado doações para sua campanha em troca de reajuste de ônibus. A passagem aumentou, resta saber para onde foi o dinheiro. Fecho aspas. Sustenta que o representante nunca cobrou propina para aumento da tarifa de ônibus, bem como não há qualquer condenação ou denúncia por parte do Ministério Público sobre tal evento. Destaca que o ato perpetrado claramente desvincula-se do debate político e, por meio de afirmações e suposições, atinge a honra do representante, qualificando-o como corrupto, que é vedado pela legislação eleitoral. Citada para a defesa, a representada deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência do pedido, expondo que não é possível afirmar que a notícia veiculada na propaganda eleitoral impugnada é sabidamente inverídica. Em decisão de mérito, julguei improcedentes pedidos, entendendo nesta linha de não haver fato sabidamente inverídico nas afirmações perpetradas.
o representado interpõe o presente recurso, trazendo a esta Corte os argumentos que apresentou já inicialmente. Eu os trago no relatório, estão à disposição dos senhores também igualmente no PJE, e requer, por fim, o provimento do recurso a fim de ser concedido o direito de resposta de 1 minuto em cada turno. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório, aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu destaco inicialmente, em primeiro, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido por isso, mas na análise do recurso eu penso que não há razão para o recorrente, substancialmente pelo que já havia defendido no julgamento monocrático, por dizer assim. E eu transcrevo a norma é de conhecimento da Corte, eu não vou efetuar a leitura, mas digo que, no caso sob exame, não me parece que se possa falar em inverdade sabida. Este é a premissa de raciocínio, ao meu sentir, para a intervenção judicial neste tipo de demanda. A informação de fato não é elogiosa, evidentemente. Resta saber para onde foi o dinheiro. O Ministério Público abriu inquérito para apurar se esse prefeito de Natal teria acertado doações. Carlos Eduardo teria cobrado propina. Vê-se a condicional, senhor presidente. Não há uma afirmação peremptória do fato. E, efetivamente, consoante destacou o Ministério Público Eleitoral no parecer, canais de imprensa de reconhecida seriedade noticiaram o seguinte, aqui eu abro aspas para a notícia: o Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu um inquérito civil para investigar a suposta prática de ato de improbidade administrativa que teria sido praticado pelo atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, e pelo ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, atual candidato a governador do estado. A investigação vai apurar se Carlos Eduardo e Álvaro Dias autorizaram o aumento de tarifa do ônibus em Natal em troca de recebimento de propina em forma de doação eleitoral, que seria realizada por um empresário proprietário de uma empresa de ônibus para as candidaturas de Carlos Eduardo a governador e de Adjuto Dias, filho de Álvaro Dias, para deputado, não sei se é Adalto, né? Adjuto mesmo? Adjunto. Para deputado estadual. Da leitura do texto, senhor presidente e caros colegas, me parece claro que não há uma dissociação absoluta entre o quanto foi noticiado e o quanto foi trazido no programa eleitoral impugnado. E neste ponto, já para finalizar, porque me parece uma questão simples, que na verdade é mais de se firmar a premissa de julgamento, o enquadramento em si me parece muito mais decorrência da premissa firmada, mas eu trago um precedente do TSE, dispondo de forma similar ao que aqui defendi, que é a afirmação sabidamente inverídica, reconhecida prima facie, ou que extravase o debate político eleitoral, que deve autorizar excepcionalmente a concessão de direito de resposta. Não debanda do debate político eleitoral a discussão acerca de eventual ato de improbidade praticado por um candidato. E o fato em si aventado e trazido não é uma inverdade sabida porque embasado em notícia da imprensa. Então, por essa razão, senhor presidente, eu acredito que deve ser reconhecido o exercício do debate político, cabe ao representante defender-se contra as afirmações na propaganda, no tempo que ele já dispõe e na dialética que é própria do debate político. Então, por isso, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o voto. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, já examinando aqui, como trazido pelo relator, se essa propaganda eleitoral tivesse somente repetido o que estava escrito na manchete de jornal, o conteúdo seria o mesmo. Então, não vejo nenhum abuso e acompanho integralmente o relator. Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor presidente.
Obrigado, doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, destacando o que foi dito pelo relator e também ressaltado pelo doutor André, a informação veiculada no programa eleitoral da representada, ela limitou-se a reproduzir notícias de jornal acerca de uma investigação que foi instaurada no âmbito do Ministério Público Estadual. A notícia, a informação veiculada no programa de televisão da representada, ela não dá conta de que aquilo é verdadeiro. Ela dá conta de que a investigação existe e de que há uma denúncia. É isso que foi dito no programa eleitoral na televisão pela representada. Reproduziu a notícia do jornal e, de fato, a investigação perante o órgão do Ministério Público Estadual existe. É tanto que foi apresentado até mesmo a portaria de instauração pela imprensa. Ou seja, quanto ao fato da existência de uma investigação para apurar esta denúncia, o fato não só não é sabidamente inverídico, como é efetivamente verdadeiro. Se a denúncia que foi formulada perante o Ministério Público será confirmada ou não no âmbito da investigação do Ministério Público, não é objeto deste processo e também não foi objeto da propaganda eleitoral inquinada pelo representante. Então, nesses termos, não há notícia sabidamente inverídica que possa ser combatida por meio de eventual direito de resposta. E, nesse sentido, eu acompanho integralmente o voto do relator. Perfeito. Desembargador Amaury Moura, como vota Vossa Excelência? Também, senhor presidente, o relator expôs exaustivamente a matéria, os demais colegas também o fizeram. Não há muito o que acrescer. Na verdade, o programa ele limitou-se tão somente, como disse o relator, o doutor Vladimir, limitou-se a repetir o que já posto pela imprensa, porquanto já de conhecimento público, né, e que não caracteriza a chamada inverdade, como orienta a jurisprudência do TSE. Acompanho o relator na sua integralidade, senhor presidente. Perfeito, desembargador Amaury. Então, proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Almiro Lemos, muito obrigado pela presença. Presidente. Publicado em sessão. Acórdão. Muito obrigado pela presença e forte abraço. Doutor, volte sempre, exatamente. Mas a ausência do doutor Almiro aqui sinaliza que o trabalho realizado pelo juiz auxiliar da propaganda tem sido de excelência, né? Porque tem sido pouco recurso trazido aqui à corte. Eu tenho feito. Pois é, estão. Então, exatamente. Doutor Francisco Glauber retornou. Tem aqui na pauta aqui anterior, processo 349/76, que doutor André Pereira já registrou, teve o pedido do advogado para ser adiado o julgamento, e que aí ele não é retirado de pauta, fica apenas retirado de mesa. Não é isso, doutor André? Senhor presidente, a informação que eu vi em pleno é porque, na verdade, em outra ocasião eu tinha retirado de pauta. Quando saiu da pauta de hoje, porque eu já tinha se comunicado, aí retornou a informação anterior. Foi esclarecido já. Então não há problema para o julgamento na próxima terça. Na próxima sessão. Perfeito. Então, nenhum outro processo judicial. Encerrada essa etapa, vamos à pauta administrativa. Eu já adiantei para os senhores, eu tenho aqui a portaria 330/2018, ela trata aqui da substituição de um membro da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Eu conversei com o doutor Ivanaldo, que é o presidente, e a portaria trata aqui da substituição da servidora Marta Germano da Silva Salles, lotada no gabinete da presidência, pela servidora Luiziane Pascale Solano Maia, lotada na seção de análise jurídica de pessoal. Então, eu submeto à corte. Todos de acordo? Então, aprovado a unanimidade. E tem aí na pauta administrativa duas resoluções. A primeira no
processo administrativo 1422, dígito 67, que trata da minuta de resoluções que dispõe sobre a realização de audiência de custódia para os crimes eleitorais no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Deixa eu só ver aqui. Está disponibilizada aí a minuta, e aí eu acredito que não mereça a leitura de relatório e tal. Doutora Cibele, qual a opinião do Ministério Público a respeito? A minuta está ótima, em consonância com a resolução do CNJ. Eu só chamo a atenção para o artigo 7º, parágrafo único, que diz que não será admitida a formulação de perguntas que antecipem a instrução própria de eventual processo de conhecimento. Porque muitas vezes as perguntas feitas para se decidir uma prisão preventiva, elas sempre têm que adentrar na autoria e na materialidade. Então, para decidir se decreta ou não a prisão preventiva, invariavelmente o juiz vai precisar perguntar sobre as circunstâncias do fato. E eu temo só que esse parágrafo único transforme a audiência de custódia apenas numa verificação se houve ou não tortura ou abuso. Mas se permitir que sejam feitas perguntas para analisar indícios de autoria, ou seja, tem que se verificar se a pessoa que está presa foi flagrada praticando o quê? E a materialidade, que se há indícios de materialidade, e isso invariavelmente antecipa de alguma forma a instrução. Mas é uma discussão que existe na audiência de custódia, inclusive dos processos não eleitorais. Eu queria só registrar essa preocupação que eu sempre tenho com a audiência de custódia. Às vezes o membro do Ministério Público quer fazer uma pergunta, o senhor estava lá, estava sozinho, algo assim, para decidir se pede ou não a preventiva. E muitas vezes há juízes que indeferem esse tipo de pergunta baseado nessa preocupação de não antecipar a instrução. Então, é só uma preocupação que o Ministério Público tem, mas queria, inclusive, elogiar a iniciativa da presidência de permitir a audiência de custódia na área eleitoral. É muito importante isso. A audiência de custódia é uma grande vitória da cidadania e na área eleitoral, então, muito melhor dar essa garantia para a pessoa que é presa. Então, o Ministério Público opina pela aprovação da resolução, sugerindo apenas uma reflexão sobre esse parágrafo único do artigo 7º. Obrigado, doutora Cibele. E só na minuta que foi distribuída com os senhores, o artigo 3º, parágrafo único, foi acrescido aí em conformidade ao que dispõe o CNJ a respeito da matéria, que diz aqui, parágrafo 1, é vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Então, foi acrescido esse parágrafo único. E com relação à preocupação da doutora Cibele, de fato, como registrado, é uma discussão, mas que tem sido esse o entendimento dominante a respeito da não permissão. Eu submeto à corte e fiquem à vontade no sentido de excluir ou permanecer com esse dispositivo. Desembargador Amaury Moura. Senhor presidente, a dúvida que eu tenho é se há alguma incompatibilidade com a resolução em relação a isso, a do CNJ. Parece que não. Eu abri aqui o site, o CNJ diz a mesma coisa com outras palavras. Parágrafo 1º. Após a oitiva da ter preso em flagrante, o juiz deferirá ao Ministério Público a defesa técnica nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir perguntas relativas ao mérito. Envolve mais uma questão de interpretação, não é? E eu também comungo com a preocupação da doutora Cibele.
porque limitem muito na atuação do próprio Ministério Público, e por isso que nós temos notícia de casos aí que às vezes tem estarrecido a opinião pública, talvez até por essa razão, que limita a atuação do Ministério Público e do próprio magistrado, que ao tentar, diante de uma possibilidade da própria concreta, utilização da audiência, dela ser mais útil. De decretar, talvez seja demovido dessa possibilidade em face de algum detalhe a mais, de uma informação a mais que venha, possa ser colhida ali. Então, o que seria o próprio mérito? Então, indagar sobre a questão da materialidade, que é essencial para a preventiva, e ele não pode, quer dizer, causa essa interpretação, que o texto traz margem a uma interpretação no sentido contrário, quer dizer, não. E aí vai se negar toda a vida o juiz fica com a possibilidade de decretar preventiva. Realmente é preocupante, eu não sei se, por isso a minha indagação, se eventual retirada da resolução, do texto da resolução, conflitaria com a resolução do CNJ. Se não, eu entendo que poderíamos retirar, sim, senhor presidente. Eduardo Amauri, de fato, a interpretação que, como disse, da majoritária, é no sentido de que não seria permitido, que a resolução do CNJ ela não permitiria. De mérito. Que ele fala E aí, quando se diz aqui não admitida a formulação de perguntas que antecipem a instrução própria de eventual processo de conhecimento, seria nesse sentido, com outras palavras. Mas, assim, a Corte, eu, inclusive, comungo dessa preocupação. Eu acho que a audiência de custódia ela poderia ser bem mais útil, até mesmo para quem está sendo, quem está ali tendo cerceado a sua liberdade. De repente, as perguntas poderiam... Uma solução seria excluir o dispositivo, simplesmente, porque aí ficaria na análise do que... Daquela disposição lá do CNJ. Até porque, inclusive, e não poderia ser diferente, já é dito no artigo 13, que remete à resolução do CNJ. Então poderíamos excluir. Senhor presidente, inclusive... Senhor presidente, eu tenho outras considerações, eu estou esperando aí. Vai pegar pela ordem. Mas com relação a essa... Nesse caso, eu estive lendo o artigo 7º por completo, e a retirada, por exemplo, desse parágrafo único não prejudica em nada o contexto geral, porque há uma remissão lá no artigo 13º realmente, que a gente pode buscar alternativas na resolução do CNJ. E se a gente ler o contexto do artigo 7º, ele é quase que completo. Então, não seria necessário um parágrafo único desse porte, porque ele estando constando aqui, ele limita. E ele não estando presente, ele dá margem para que se avance ou não, e deixa a critério do juiz e das partes presentes averiguar a necessidade ou não de entrar mais um pouco na questão de mérito, se for o caso. Mas o artigo 7º, ele dá margem para que o juiz pergunte ou não, e decida pela prisão preventiva ou não. Então eu vejo que, se for retirado, não vai comprometer o todo do artigo 7º. A visão que eu fiz. Até porque, havendo a concordância lá de todos. Então, doutor Glauco também concorda com a retirada? Senhor presidente, vamos lá. Mas só vamos porque é o contexto, aí tem que contextualizar. Senhor presidente, a questão é o seguinte, que me parece relevante. Me preocupa, e principalmente como magistrado, porque às vezes a gente está sujeito a várias resoluções e portarias de órgãos diversos, e muitas vezes na aplicação da portaria do órgão que está mais próximo imediatamente, a gente acaba por meio que relevar a que foi a matriz de tudo isso. A gente tem a resolução do CNJ, que trata dessa matéria e que é a matriz de todas as audiências, então, de apresentação hoje de custódia do nosso direito, e me preocupa sobre dois contextos, uma circunstância. Uma, repetir o que eventualmente já esteja naquela resolução do CNJ. Esse é um aspecto. O outro aspecto é dizer diferente do que está ali e ou inovar ou não aplicar o que foi previsto naquela resolução. Essa atividade precisa ser feita com muito cuidado, porque na verdade, a gente estaria rediscutindo a resolução do CNJ e nos falece
atribuição para isso. Por que eu estou falando isso, senhor presidente? Eu estava lendo atentamente, eu recebi só agora há pouco, tive que dar essa lida rápida. Por exemplo, o artigo 7º, ele fala sobre as providências que vão ocorrer após a oitiva do preso, aquelas hipóteses de relaxamento da prisão e tal, que estão previstas na resolução do CNJ, no artigo 8º, parágrafo 1º. Só que antes tem uma série de providências do artigo 8º, os incisos 1 a 10, que são basicamente o roteiro do que deve acontecer nessa audiência de custódia. E, por exemplo, só para trazer a lume aqui uma que vai ser muito importante, que eu tenho certeza que a doutora Cibele compreende a importância disso, uma das obrigações previstas é a averiguação por perguntas e visualmente sobre hipótese de gravidez, existência de filhos, ou dependentes, sobre cuidados da pessoa presa em flagrante. Ou seja, essas obrigações, e as outras são igualmente importantes, indagar sobre circunstâncias da prisão, perguntar sobre o tratamento recebido nos locais por onde passou, a verificação da ocorrência de abuso de poder, de tortura, do que quer que seja. Dito tudo isso, senhor presidente, eu sinceramente eu votaria por restringir ao âmbito do TRE a implementação disso, com a previsão de quem serão os atores que participarão, como será a defesa em si, mas a parte procedimental eu deixaria e faria a menção direta à própria resolução do CNJ, que me parece que nos tiraria qualquer discussão até sobre essa que está existindo agora, sobre se pode perguntar ou não do mérito, porque isso já está na resolução do CNJ, e estando lá, a gente sequer pode discutir isso aqui. Então, a título de sugestão, por exemplo, eu iria até o artigo 5º. Depois do artigo 5º, eu diria simplesmente que seriam aplicáveis as proposições, as prescrições da resolução do CNJ, que são, Vossa Excelência observar, no artigo 8º da resolução do CNJ, aí ele minudencia exatamente quais são as posturas, o que deve acontecer, o que pode ser perguntado, o que não pode, o que é que tem a acontecer, aquilo tudo lá. Porque, na verdade, eu acho que a essência da resolução aqui, nossa TRE, deve dizer o seguinte, olha, como a gente aplica na Justiça Eleitoral a audiência de custódia que está prevista na resolução do CNJ. Então, minha proposta seria de enxugar para deixar a proposição fundamental, ou seja, como será feito, para os juízes saberem na essência. Porque, como os juízes também cumulam jurisdição não eleitoral, vários também já têm a aptidão e já têm o conhecimento para a aplicação. Então, doutor Glauco, seria que até o artigo 5º, e aí... O 5º eu aproveitaria, desculpe, senhor presidente, o 13, não é? Isso, exato, mantendo o 13, desembargador Maria. O 13. Agora, vamos lá, tudo Ficaria bem? o 11, o 12 e o 13. Espera aí, vamos lá. 5º, aí sairia o 6º, o parágrafo único do 6º, o 7º, Completo. que, como diz Vossa Excelência, resume aqui o 8º da resolução mãe. Agora, esse 8º, eu acho que é interessante a gente preservar. Eu, lá na Câmara Criminal, tive dificuldade porque a audiência de custódia ela é gravada. E não era entregue Entendi, com certeza. ao investigado a fundamentação ali claro. da preventiva que era decretada, tal. Então, aqui a gente diz que a ata da audiência conterá apenas, resumidamente, a deliberação fundamentada, que é essencial para que ele leve ao advogado, que o advogado junte ao processo de impetração de eventual habeas corpus. Preservaríamos o 8º, que seria o artigo 6º, não é isso? Isso. Renumerava, hein? Tiraria o 6º, o 7º e manteria o resto, renumerando. Pronto, então o 8º passa a ser o 6º e o 13º passa a ser o 9º. Não, tem que manter pelo menos o 11. Sim, o 11. Então vamos lá. A gente fica aqui. O 8º passa a ser o 6º. O 9º deixa de existir. O 11 seria o 7º. O 11 seria o 7º. O 12 o 8º e o 13 o 9º. O 12 o 8º e o 13 o 9º. Não é isso? Todos de acordo? De acordo. De acordo. E apenas, senhor presidente, por um Pois momento de justiça, devo dizer Ah. que eu fiz indagação sobre
a resolução do CNJ, mas a assessoria diligentemente já tinha colocado aqui o texto impresso. E eu que não tinha visto. Não, perfeito. Para justificar e registrar. Com isso, desembargador Amaury, assim, o ideal seria que tivéssemos mais tempo para discutir, mas eu acredito que chegamos a bom termo. E, como destacou a doutora Cibele, vai ter que comunicar aos promotores e aqui nós também aos magistrados, mas acredito que chegamos a bom termo. Então, fica a resolução aprovada, excluindo da minuta o artigo 6º, o 7º, o 9º e o 10º, sendo os demais renumerados. Perfeito. Não é isso? Não, fica. Não, o 5º permanece. O 5º permanece, aí sai o 6º. Isso, o 8º passa a ser o 6º. O primeiro passa a ser o 7º. O 12º. Tá certo? Então, aprovada a unanimidade. E a outra... Hoje e amanhã. Sim, lembrar para votar no PJE. E aí, por favor, já que você contar, já fazer essas adaptações. No PJE não está não, senhor presidente. Tem outro processo aqui. Não, no PJE, não tem. Está no PJE. Vem cá. O 3, 4. Ah, então porque foi incluído não. Deixa eu pedir já para corrigir, doutor Glauco, já para... Na verdade, o 3 está duas vezes, é o segundo 3. Tá, o 1, o 2, o 3 e o 3. É o segundo 3. Então, 7, 8º e 9º. Certo? Mas era para o sistema ter se corrigido. Bem, é o 3 de baixo, não é o 3 de cima, não. E também com relação a essa resolução, eu havia conversado com o desembargador Cornélio, não havia apresentado a ele ainda a minuta, mas ele estava de acordo, até porque é uma determinação, né? E a pressa que nós temos para que seja ela efetivada. Pronto, o outro processo administrativo é o número, está aí também no PJE, 420, dígito 97, e trata da resolução que dispõe sobre a transmissão descentralizada de resultado das eleições gerais de 2018. Essa resolução, ela também tem urgência aqui na sua aprovação, mas ela é mais simples porque toda eleição já é apresentada aqui na Corte e não há mudanças naquilo que tinha sido já apresentado. Destacar, senhor presidente, que nesse ano de 2018 a gente está aumentando o número de pontos descentralizados de transmissão. Perfeito, isso daí favorece a agilidade na transmissão dos dados e na divulgação do resultado da apuração. Perfeito. A ideia do futuro, quando a justiça eleitoral tiver dinheiro, é que em cada local de votação tenha um ponto de transmissão, para que imediatamente a gente consiga ter todos os dados. E aqui eu peço a opinião do Ministério Público, doutora Cibele, pela aprovação, desembargador Amaury Moura. Doutor Francisco Glauber de acordo, Alves. Doutor André Pereira. Sim, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. De acordo, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. De acordo, senhor presidente. Então, esta aprovada a unanimidade, sem nenhuma outra resolução, apenas eu comunico à Corte que irei me deslocar à cidade de Mossoró para participar lá das festividades lá do 50 anos da UERN, né? Então, irei representar o tribunal lá nessa solenidade, pela universidade que é bastante importante para o desenvolvimento da região oeste e eu ouso dizer, do estado do Rio Grande do Norte.
E na segunda-feira irei já às 8h30 visitar lá o cartório eleitoral. Às 8h30 não, às 8 horas. O juiz eleitoral lá da zona eleitoral de Porto Alegre. Às 10h30 em Pau dos Ferros. E também São Miguel, o Marizal. E na terça-feira já retorno ali por Caicó, onde terei uma reunião às 10 horas com o Dr. Luiz Cândido e o Dr. Luiz Antônio, para tratarmos das eleições do dia 7 de outubro. E, considerando aqui, eu retorno àquela etapa das proposições, uma proposição de congratulações aqui a UERN, pelos 50 anos, eu ia propor agora. Opa! Então pensamento não pode ser... A não ser que Vossa Excelência vai fazer em loco lá no momento. Pode ser, eu acredito do Dr. Vladimir queira fazer também, exato, possamos fazer conjunta essa proposição. Somos os três aqui oestandos e somos sabedores da importância da UERN. Mas, Dr. Glauber, Vossa Excelência acredito que o Dr. Vladimir concorda para falar em nome dos três aí. Não, é só como moçoroense e como oestano registrar esse momento. A UERN tem um trabalho importante, muito grande e pouco divulgado. Ela é a principal formadora dos pedagogos e dos professores que atuam nas escolas públicas da região oeste. Eles são todos formados pela nossa UERN. Parcelas expressivas desses profissionais não teriam condições de concluir esses cursos se não fosse a UERN. E é importante que seja registrado isso no momento em que se põe em xeque a própria existência da instituição e onde, felizmente, os resultados têm sido apresentados e postos à comunidade no sentido de realçar, de resgatar e de reafirmar a importância daquela universidade, senhor presidente. Perfeito, doutor Glauber. Senhor presidente, eu quero fazer também um registro. Eu tenho uma afetividade toda especial pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, não só pelas minhas ligações com o Mossoró, mas porque o meu pai foi professor daquela instituição de ensino durante 27 anos, foi reitor daquela universidade. Eu cheguei a ser aprovado em vestibular daquela universidade, nunca cursei porque vim para Natal, mas assim, eu praticamente fui criado no terreiro da UERN, porque eu andava muito com o papai por lá. Então, toda uma afetividade, e além de reconhecer, como muito bem destacou o doutor Francisco Glauber, o papel fundamental da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para o desenvolvimento de toda aquela região. Como disse o doutor Glauber, praticamente toda a mão de obra do magistério daquela região, do ensino médio, do ensino fundamental, foi formada pela UERN. É uma universidade que, se ela não existisse, a carência educacional, não só no nível superior, mas no nível médio, no nível fundamental de toda a região oeste do estado do Rio Grande do Norte, seria muito maior. Então, assim, a universidade tem problemas, todas as instituições brasileiras hoje em dia têm problemas, mas a colaboração dela para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte, esse daí é inegável. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, doutor Glauber, Francisco Glauber, pela iniciativa a qual eu me acosto, e, sobretudo, de Vossa Excelência estar presente, ter tido essa preocupação de pessoalmente estar presente nessa solenidade mais tarde, lá na cidade de Mossoró, que vai marcar os 50 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Perfeito, doutor Vladimir. E não só no magistério, mas a própria magistratura tem muitos que têm origem lá na UERN. Então, são o desenvolvimento trazido lá para aquela região. E aí, só quem não quer enxergar é quem tem deficiência visual. Mas desembargador Amaury Moura, de acordo? De acordo, excelente. Louvo a iniciativa, Vossa Excelência. Dizer, inclusive, que a UERN perdeu um excelente aluno, um grande aluno, porque o doutor Vladimir foi aprovado em aqueles bancos daquela universidade. Inclusive, como um mossorense que sou escolhido pela comunidade, excelência. Mas me associo plenamente e louvo a iniciativa dos colegas nesse sentido. Doutor José Dantas de Paiva. Também me associo, senhor presidente. Doutor André Pereira. Também, senhor presidente, de acordo. O Ministério Público se associa. O Ministério Público se associa, inclusive por razões pessoais também, porque sou casada com moçoroense, tenho 2 filhas com sangue moçoroense, minha sogra ainda reside em Mossoró, meu sogro também. Então, é um carinho muito grande que sinto por Mossoró e pela nossa UERN. Então, o Ministério Público, sim, se associa.
Obrigado, doutora Cibele. Então, às 10h04, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos e desejando aí um bom final de semana.